Bom, vamos lá. Agora o tom mudou agora, porque já é sexta-feira, por volta de 1h30 da tarde, sexta-feira, dia 6 de novembro, e é um absurdo o que está acontecendo, é um absurdo, não tem água na cidade, não tem água para beber, acabou a água mineral, é o Walking Dead, como eu falei anteriormente, os mercados lotados, ninguém tem dinheiro, porque os caixas eletrônicos eles não abrem, as filas estão quilométricas para tudo, para combustível, para tudo, começou a acabar o mantimento dos supermercados e é um absurdo, porque são 750 mil brasileiros que estão passando por esse momento agora. O ministro das Minas e Energias veio aqui ontem, foi embora, não aguentou dormir aqui no calor, no meio da Carapanã, como se 750 mil brasileiros não valessem nada. É um absurdo que isso não esteja na mídia nacional e internacional. Já passou a eleição nos Estados Unidos, o Trump já se ferrou. São 750 mil brasileiros, tem que ser uma pauta, uma prioridade nacional aqui ao Amapá. Tem que ter avião da FAB, tem que ter força de guerra, tem que ter uma força-tarefa nacional para evitar para cá mantimento, água, comida, trazer gerador. Não é possível que o ministro tenha vindo aqui e tenha dito, eu tô muito besta mesmo, ele veio aqui, eu nem me toquei, daqui a 48 horas, talvez tenha em 60%, 70%, daqui a 15 dias vai voltar mais um pouquinho bacana, e daqui a 30 dias vai pra puta que ele pariu. Vai se fuder, rapaz, que isso? Que absurdo! Que absurdo é esse? Não dá, é inaceitável. Tem que ter uma força-tarefa, tem que ter cabeça de crise, tem todas as esferas de governo, todo mundo. É um absurdo. Foi uma empresa privada que fez a merda. Tinha um dos transformadores que estavam lá, que pegou fogo, que estava inutilizado. Esse era o sobressalência que eu estou tentando consertar agora. Tá certo que o raio é natural, a tempestade é natural, agora não é natural que demore tanto tempo para restabelecer. Se fosse uma cidade centro-sul, se fosse no Rio de Janeiro, São Paulo, corretamente não ia demorar todo esse tempo. Mas porque é aqui, no final do Brasil, que na verdade que começa o Brasil, aí pronto, aí fica tudo bem, aí tá numa boa. Aí o ministro vem aqui, passeia, vai embora, olha, fica aí galera, segura firme aí, que isso? Tá acabando tudo aqui, é um absurdo. As pessoas começaram a brigar na rua, as pessoas estão brigando por causa de tomada, estão brigando por causa de tudo. Que isso? Começa a bater o desespero também todo mundo. Que isso? Não dá. Tem que é a exigência que venha. O governo federal adora falar de tudo, se mete em tudo. Pode resolver o problema dos brasileiros aqui. E com os outros governos todos também, obviamente. Que isso? Aqui fica um desabafo. Ajude, por favor, dizer que tem uma situação absurda aqui no Amapá. Absurda. Disseram que vem hoje, às 19 horas. Bora esperar. Mas e aí? E se não vier? Ou se vier só um pouco? E os outros 30% vão ficar sem? E se não vier para toda a capital? E se os outros municípios do interior? É um absurdo. São 750 mil brasileiros. Nós exigimos respeito. Chega. Tem que ter um jeito. É inacreditável o que está acontecendo, porque enquanto você está vendo esse meu vídeo aqui, no dia 6 de novembro, eu gravei e postei no dia 6 de novembro, o Amapá está no quarto dia com 89% da população sem energia elétrica. O que aconteceu? Vamos lá, um incêndio que teve numa subestação de energia na capital causou todo um apagão, porque 3 transformadores de uma subestação pegaram fogo e ficaram completamente destruídos ali, comprometidos. Não tem como você remanejar, não tem como substituir peça ou substituir alguma coisa, não tem como reaproveitar alguma peça em algum outro lugar, então não tem como fazer manutenção, não tem como mandar arrumar, não tem absolutamente nada. O ministro de Minas e Energia resolveu soltar um plano que era dividido em 3 etapas, que era a recuperação de um desses dos transformadores que foram queimados, para que aí pudesse se restabelecer cerca de 70% da energia do Amapá ainda na sexta-feira, hoje. No caso, na verdade, era ontem ainda. Depois mobilizar uma logística para o Macapá de 2 transformadores de quase 100 toneladas cada um no município de Laranjal e outro do Laranjal do Jari e o outro em Boa Vista, na capital de Roraima. Aí o que aconteceu? Depois teria uma compra de um gerador de energia original do Amazonas para suprir toda essa necessidade durante a recuperação da energia elétrica no estado. Era para demorar, e pelo menos a previsão ainda é isso, agora a previsão é para demorar 10 dias.
Porque o plano original era restabelecer 70% do estado, como eu falei, até quinta-feira, ontem. Não deu certo. E comecei o vídeo com esse cara falando, porque é essa situação da região. Inclusive, eu queria agradecer a Carol, que me mandou lá pelo meu Instagram, @GabrielMonta, se você quiser me seguir. Ela me mandou lá no Instagram um monte de notícia do que estava acontecendo no Amapá. Eu peguei os links, inclusive abri um fio aqui da Lúcia Luz. Rapidamente eu vou ler para você o que ela relatou que está acontecendo, porque o Amapá possui 16 municípios ao todo e 13 estão sem energia. É mais de 500 mil pessoas que estão sem luz, sem água também, só para que você tenha uma noção. E o total é esse 10 dias para 70%, mas a previsão é 14 dias. São 14 dias sem energia elétrica. 14 dias sem energia elétrica, por exemplo, não tem abastecimento de água encanada, não tem internet, não tem caixa eletrônico funcionando, ou seja, não dá para sacar dinheiro, as pessoas não têm dinheiro e não dá para usar máquina de cartão, porque não tem energia elétrica. Não tem isso também. Ela começa a relatar aqui que estão fazendo filas e filas para comprar nos lugares que ainda tem um gerador, por exemplo, porque logo não vai ter comida, porque nem o frigorífico vai aguentar sem energia. Ela também diz aqui num outro tweet dela que os postos de gasolina não estão funcionando pela falta de energia e por isso não tem gasolina para todo mundo, e os que tem tá fazendo uma fila gigantesca, logo não vai ter gasolina para a cidade no geral, porque tá todo mundo na rua desesperado. Os hospitais, ela também coloca, que estão superlotados, funcionando apenas por gerador e não sabe até quando que isso vai aguentar. E os casos de Covid continuam aumentando e as cirurgias foram interrompidas. Inclusive, ela coloca aqui que os amapaenses não têm para onde correr ou como pedir ajuda para os parentes de outros estados. Tudo isso por conta desse incêndio na subestação que eu citei para vocês. Mais ainda, eu vi uma matéria inclusive que as eleições podem ser adiadas na região por conta desse apagão. É disso que a gente está falando, de uma crise numa região que vai colocar, por exemplo, uma complicação em comprar comida, porque você não vai ter dinheiro, não vai ter como pagar no cartão, e você daqui a pouco não vai ter nem a comida em si, porque o mercado não vai ter energia para ficar aberto todo esse tempo. 14 dias, eu não sei como é que esse ministério está lidando com isso, se realmente é prioridade, como disseram que era nas matérias. Todo mundo diz que é prioridade, mas 14 dias, se você vai realmente ter que esperar 14 dias, o governo federal inteiro tem que estar mobilizado para dar um suporte para a cidade aguentar e suportar 14 dias. É simples assim. Eu não vou nem questionar essa data, porque essa data já é um pouco estranha. Mas ok, vocês estão dizendo 10 dias ou 14 para toda a região, eu vou pegar os 10 dias, tá? Se são 10 dias, se realmente é prioridade. Porque eu estou partindo do ponto que o governo está levando isso a sério, o que eu imagino que não esteja levando a sério. Se realmente estiver levando a sério e for 10 dias, o governo federal tem que mobilizar tudo possível para dar suporte para essa cidade suportar passar por esses 10 dias sem energia. Precisa se fazer alguma coisa. Ou o governo vai dizer, gente, são 10 dias, daqui a pouco eu volto, 10 dias a gente se encontra de novo, e vocês vão fazer de conta que não tem nada acontecendo no país. Porque o Bolsonaro quer chorar porque o Donald Trump não vai vencer as eleições, ou porque agora ele vai dizer que o Trump não é a pessoa mais importante do planeta Terra, que é Deus. Desculpa, Bolsonaro, vai lá e começa a movimentar esse teu governo, porque me parece, em 2020, nós estamos já em novembro de 2020, e o que eu tenho percebido é que os ministros do governo, na verdade, não gostam de trabalhar. Não gostam. Toda vez que acontece uma crise dessa, pode perceber, todos os ministérios estão passando por alguma crise muito complexa. E aí, nesse momento de crise muito complexa, você começa a perceber
que o ministério não é nem um pouco técnico, que você começa a perceber que o ministério não parece estar trabalhando da maneira que deveria estar trabalhando, com as prioridades que deveriam estar trabalhando. E, infelizmente, eu faço esse vídeo aqui com dor, inclusive vou fazer uma live hoje, a partir das 19 horas, a gente vai falar sobre as eleições nos Estados Unidos, vou estar com uma galera aqui bacana, vou estar com a Lívia, a Karen, o André do Reflexo do Todo, vai estar todo mundo aqui comigo e todo o superchat arrecadado nessa live eu vou destinar para uma vaquinha que eu vi ali naqueles tweets, que estão comprando água e enlatados e estão mandando para a região, porque as pessoas precisam do mínimo para sobreviver. Já é um momento extremamente complexo, já é um momento extremamente delicado. Se você cruzar os braços, eu estou falando você, governo federal, você vai colocar aquela região num estado de The Walking Dead, realmente, como o cara desse vídeo falou no começo. Vai ser zumbi, vai ser uma coisa de futuro apocalíptico, que as pessoas estão na rua desesperadas e não sabem o que fazer. E não sabem quanto tempo vão suportar isso. Não sei o que a gente pode falar mais sobre isso, o que mais a gente pode cobrar. Espero você 19 horas aqui numa live. Até um próximo. Tchau.